E aí, caros, tudo bem? Márcio Bezerra aqui, analista de sistemas. Hoje nós vamos brincar um pouco com backup e restauração de bases de dados Postgres. Eu confesso que eu utilizo mais SQL Server, eu utilizo bastante MySQL também e até SQLite para projetos menores, ele quebra um galho. Só que eu sei que muita gente utiliza Postgres, então nós vamos aprender aqui como é que a gente faz um backup, uma restauração. Com um detalhe, a gente vai fazer isso com base no Docker. Por vários motivos, até porque o Docker já tem ali uma máquina, já existe uma imagem própria para Postgres ali, o que vai facilitar, e eu não tenho aqui no meu sistema instalado. Porém, aqui os passos que vão ser feitos depois que nós entrarmos na máquina, que nós entrarmos no container que você vai aprender aqui, são os passos para uma máquina que já tinha fisicamente ali o Postgres instalado. Outra coisa que eu estou utilizando o Arch Linux aqui, e para alguns vídeos agora eu estou utilizando o Linux porque tem algumas coisas interessantes que eu preciso passar referente ao sistema Linux. Então a primeira, tá tudo zerado aqui, né? Eu não ensaiei nada, eu peço desculpa se o áudio não estiver bom aí. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é simplesmente baixar a imagem e executar o container. Para baixar a imagem, vamos digitar o comando docker run. Esse comando aqui é o seguinte, eu vou até aproveitar a sugestão dele aí, vamos até o final, eu vou explicar isso aqui. O docker run, ele tanto baixa a imagem como já executa o container. Então ele faz as duas coisas, ele baixa a imagem e executa o container. Então eu vou explicar aqui esses comandos, vou tentar até dar uma aumentada, já está bem grande aqui, mas vou aumentar mais um pouco. Nesse comando aqui nós estamos fazendo duas coisas ao mesmo tempo, baixando a imagem. Que imagem? Essa imagem aqui. A gente tá baixando essa imagem porque ela é uma imagem oficial do Postgres, ela já vem com várias ferramentas prontas que vai facilitar também aqui a demonstração. E estamos também executando um container cujo nome, aqui no parâmetro menos ou menos name é db Postgres. A gente vai querer dar esse nome para o container. No parâmetro P, nós estamos informando a porta. A porta padrão do Postgres é a 5432. Então, a gente está fazendo aqui um redirecionamento de porta, mas nós estamos utilizando a mesma porta. Então, eu quero que externamente, quando eu acessar 5432, internamente bata nessa porta 5432. Eu poderia trocar a porta se houvesse algum motivo para isso. E eu estou declarando também uma variável de ambiente aqui chamada Postgres Password, porque essa imagem precisa dessa variável para que ele saiba qual é a senha que você quer dar para o banco de dados. Então nós estamos atribuindo essa senha aqui, uma senha fácil aí, senha @123. Espero que a gente não esqueça aqui, que eu não vou anotar. Então, e nós estamos baixando a imagem chamada Postgres, e esse "-d" aqui significa que eu quero que esse container ele não execute travando o meu prompt aqui, eu quero que ele execute em segundo plano. Então vamos lá. Uma vez que ele baixou a imagem, eu vou limpar aqui, vou colocar mais para baixo para não ficar muito para cima. Você pode dar o comando docker ps para poder listar os containers que estão rodando. Vou diminuir mais um pouco aqui, que já ficou sem dar muito para entender aqui. Aqui você tem várias colunas, onde o importante é aqui o ID do container que ele criou. Aqui é o nome da imagem a qual esse container está se baseando. O comando de entrada que nós fizemos, aqui ele está no ar há 19 segundos, esse container. O container é como se fosse uma máquina extra Linux rodando. E ele foi criado também há 19 segundos atrás. Aqui as informações de porta para acesso, né? Esse name, eu preciso diminuir mais um pouco, esse name aqui é o nome do container. Você pode, quando você for se basear nesse container, que é o que nós vamos fazer daqui a pouco, você pode se basear tanto pelo name, pelo nome que você atribuiu. Se você não der um nome, ele vai atribuir um nome aleatório. Ou você pode se basear pelo ID. Eu acho que no caso a gente vai pelo ID, então eu vou copiar aqui o ID do container. Se o container não tiver listado, você pode também dar o comando, se ele não estiver executando, você pode dar o comando docker ps-a para ver todos os containers. Aqui você vê o container, os containers que inclusive não estão rodando, né? Caso tenha dado erro na execução. E se tiver dado algum erro na execução que você queira ver os logs, você pode dar o comando docker, docker. Você pode dar o comando docker logs e colar o ID do container ou o nome do container, se você quiser. Pronto, aqui ele não foi o caso da gente verificar se deu erro ou não, mas você pode ver aí se tiver dado algum erro. É uma dica que eu estou dando aqui. Eu já me antecipei e fiz um backup do Postgres, que se eu der aqui um ls, atenção que eu estou na minha máquina mesmo aqui, se eu der um ls, você vai ver que eu tenho aqui um arquivo chamado backup.sql. Então, digamos que você tenha feito aí um backup de uma máquina Windows, de qualquer outra máquina e queira transferir, por algum motivo, queira transferir de máquina, sei lá. Várias são as situações que você precisa restaurar um backup
Talvez a principal seja quando quebra o banco, ocorre algum problema, ou quando você precisa transferir de máquina. Mas eu já fiz o backup de uma outra máquina e gravei aqui um arquivo chamado backup.sql. Nós vamos copiar esse arquivo para o nosso container. Atenção que eu estou na minha máquina aqui. Então o container, como eu falei, é como se fosse uma outra máquina. Então nós vamos copiar. Eu vou limpar aqui. Nós vamos dar o comando docker cp. O Docker tem um comando cp. Cp de quê? Do arquivo backup.sql. A gente vai copiar o arquivo backup.sql. Eu colei aqui o ID do container. Então, esse ID ele funciona como se fosse um IP. Não é? Nesses casos, ele funciona como se fosse um IP. Então, eu vou copiar para que pasta? Eu vou copiar para a pasta mesmo, raiz da máquina, do container. Eu vou dar o mesmo nome, backup.sql. Então, ele copiou o arquivo. E agora, nós vamos acessar a nossa máquina. Nós vamos entrar lá no terminal. E a partir de então, tudo que for digitado aqui vai servir que você faça, por exemplo, restauração em uma máquina que não tem nada a ver com Docker. Vai ser assim como se eu tivesse numa máquina física com o Postgres instalado. Para a gente entrar no terminal do Docker, eu vou dar o comando docker exec e eu tenho que dar o comando it, porque deixa eu até aumentar mais aqui, é um comando, eu quero interagir com esse comando aqui. Então eu vou colar aqui o hash, o código do container. E no caso desse container aqui, ele utiliza batch, né? Tem alguns que utilizam SH, mas no caso dele, dessa imagem, ela utiliza batch. Então, ó, você vê que eu estou com a cerquilha aqui, e você nota que o meu prompt era esse, né? O meu prompt era esse aqui. E agora você viu que o prompt já mudou para esse aqui. Eu estou como root em outra máquina aqui. Se eu for dar o comando ls para você ver aqui, você vai ver que são outros arquivos. Eu estou em outra máquina, mas você vê aqui que o arquivo foi copiado. Vamos agora listar os bancos de dados que nós temos, que inclusive são os bancos padrão do Postgres. Para a gente fazer isso, eu vou dar o comando psql, que é o utilitário de linha de comando do Postgres. Aqui mesmo no localhost, aqui nesse H ele pede o servidor. E eu vou listar como usuário Postgres mesmo. E vou listar os bancos. Menos list, e com esse comando você lista os bancos. Então está muito grande aqui, deixa eu diminuir. Então, aqui, pronto. Aqui a gente, por padrão, o Postgres tem esses bancos aqui. A visão está um pouco ruim porque eu aumentei muito a fonte, mas calma, pronto. Postgres, template 0 e template 1. Para que a gente faça a restauração, eu primeiramente tem que criar o banco lá no Postgres. Então é o que nós vamos fazer agora. Vou dar um Q para sair daqui, vou limpar a tela e nós vamos criar o banco agora. No caso dessa imagem, desse container, a gente tem um comando chamado createdb, que facilita, mas eu vou ensinar também como é que você entra lá no próprio CMD do Postgres para... Caso você não possa criar o banco dessa maneira, você cria o banco usando aquele comando do SQL que todos conhecem, aquele create database, né? Vou criar com o usuário Postgres mesmo. E o nome do banco a gente vai colocar aqui como mydatabase. Vamos criar um banco com esse nome aí. Pronto, se eu for de novo listar aqui os bancos, você vai ver que apareceu um banco a mais aqui na lista, né? Além dos 3 que existiam, tem esse aqui. E a gente vai utilizar o próprio PSQL, o CLI do Postgres, para poder fazer a restauração do banco. Então eu vou digitar o comando psql como que usuário? Como usuário Postgres. Para que database? Para o mydatabase que nós acabamos de criar. E o que nós queremos restaurar? Nós queremos restaurar o arquivo backup.sql. Aí você vê que ele demora um pouquinho, que ele está fazendo a restauração, ele está pegando todas as características, tudo daquele banco que nós fizemos backup e está jogando nesse novo banco que nós criamos. Nesse ponto aí já está feito praticamente o 100%, que foi a transferência dos dados, né? Mas nós vamos ainda aprender como é que entra no terminal, no próprio Postgres, ele tem um prompt. Nós vamos entrar no prompt lá e fazer algumas coisas também. Para entrar no prompt, eu digito PSQL, sempre eu tenho que dizer qual é o usuário, Postgres. Eu digo também qual é o IP, qual é o host, né? Que pode não ser localhost, mas eu vou colocar aqui localhost só para ser didático. Eu estou querendo entrar, o H minúsculo significa qual é o host que eu estou querendo entrar, e o comando "-a". Você viu que já mudou aqui o prompt, já virou Postgres e um igual e uma tralha, aqui um sustenido. Então isso indica que a gente já está no comando, a gente já está dentro do prompt do Postgres, onde eu posso digitar coisas interessantes, como por exemplo, o "-l", ele vai listar os bancos de dados. Então surge o mesmo efeito daquele comando que a gente fez, só que agora eu estou fazendo isso dentro do prompt. Tá aí os bancos de dados. Vamos dar uma limpada. Eu vou me conectar no banco agora. Vou fazer a conexão com o banco que a gente criou e vou listar as tabelas desse banco. Para eu me conectar no banco, eu digito o comando
/C, deixa eu ver se ele completa. Ele já completa, ó, com um tab. Então eu já estou conectado nesse banco. Você vê que o prompt mudou, que agora ficou aqui o nome do banco de dados e o igual e o sustenido. A partir de então, qualquer comando SQL que eu for digitar é dentro do. Eu estou dentro desse banco aí. Então eu posso fazer selects, posso fazer criar o banco por aqui. Na verdade, eu não precisaria ter entrado no banco para eu fazer isso, né? Eu poderia ter feito o create database aqui, create database, my database, do mesmo jeito que a gente fez. Eu poderia disparar um comando comum que qualquer pessoa pode pesquisar na internet de criação de banco de dados aqui. Nós vamos listar as tabelas. Se você digitar um /dt, você lista as tabelas. Então nós temos aqui várias tabelas com a barra de espaço. Você pode ir passando mais rápido aqui. Vamos escolher aqui uma tabela para a gente fazer um select. Por exemplo, uma tabela que seja mais apropriada aqui. Esse banco é muito grande. Olha, vamos pegar... passou aqui, vamos pegar a tabela de produtos. Então eu vou dar um key aqui para eu sair. Mas eu tenho uma dica legal que no Postgres, para alguns bancos você pode fazer isso. Eu quero primeiro saber, eu não sei quais são as colunas que tem na tabela produtos. Então eu tenho um comando legal que eu faço assim, um select, eu seleciono tudo, select asterisco from produtos, where false. Por que esse where false? Se eu der um enter, o que ocorre? Ele não vai listar nada, mas vai mostrar. É um truquezinho aqui para que eu saiba quais são as colunas. Então as que vão interessar são código. Eu vou logo trazendo para cá, copiando, ó. Deixa eu ver aqui se vai dar. Pronto. Eu vou copiando logo para cá. Código. Vou logo colocar select aqui para facilitar. Então vou colar. Copiei código. Qual é outra que interessa aqui? A descrição. Isso aqui é apenas para a gente listar os dados para a gente ver se ficou tudo ok. Pronto. Código, descrição. Qual é outro que eu posso pegar daqui? Talvez a quantidade, né? Aqui eu vi um campo quantidade aqui. Aliás, pode ser só isso. Aí pronto, olha, você viu que agora eu já sei os campos, vou limpar agora, já posso limpar aqui. E vou from produtos. Então aqui você está vendo que eu já tenho, você viu que houve sucesso, nós já fizemos a restauração. Eu estou até vendo aqui os dados de produtos. Inclusive nós vamos procurar produtos, vamos repetir esse mesmo query, eu estou dando key aqui para limpar, ou para sair do resultado. Então aqui eu vou colocar produtos, mas vou colocar um R. Um detalhe é que a gente criou esse banco aqui como case sensitive, então se eu estou procurando um produto chamado placa. Placa é esse percentual, que significa que eu quero procurar qualquer coisa que tenha placa no nome. Então eu vou dar aqui, sempre coloque o ponto e vírgula, não esqueça, né? Ele não retornou nada ou foi eu que errei alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Claro que eu esqueci o like aqui, assim não ia dar mesmo. O like é quando você quer fazer uma consulta por um campo utilizando um nome parcial ali, um texto parcial. Pronto, ainda erro de novo, o R... esqueci o nome, é claro que eu tenho que colocar a descrição, né? Descrição. O R descrição like, pronto. Ele não retornou nada, isso porque nós temos que colocar placa com letra maiúscula, ele é case sensitive. Nós criamos assim. Então você viu que ele está listando aí os produtos que tem placa no texto. Você está vendo aqui que todos têm placa. Bom, e como é que eu faço o contrário, né? Para sair daqui, você digita /Q. Tem muita gente que fica perdido sem saber sair. E eu ainda estou dentro do Docker, do container aqui. Para sair, você digita /Q do prompt do PSQL. E para fazer o contrário, para fazer o backup desse banco, então eu digito o comando aqui pgdump. Tenho que dizer o usuário, que eu vou colocar como Postgres. Qual é o banco? My database. E qual é o arquivo que eu quero gerar? Eu vou colocar backup.sql, mas para não sobrescrever o que eu já tenho aqui, eu vou colocar backup 2. Aí fica mais fácil entender. Então, se eu for dar aqui um ls na pasta, ele gerou aqui, ó. Você viu que eu acho que eu errei o nome aqui. Não, tá certo. Eu coloquei como backup 2. E pronto, nós fizemos aqui a restauração e um backup de um banco de dados. Para copiar ele para o seu host, é a mesma coisa que a gente fez. Primeiro nós vamos, logicamente, sair aqui do container. Nós vamos para a máquina host mesmo. E eu vou até puxar aqui no histórico o comando que a gente fez para copiar o arquivo, que foi esse aqui. Vou até dar uma aumentada aqui para ficar melhor. Só que a gente vai fazer o processo contrário, né? A gente vai pegar, vai fazer um CP, mas é o contrário. A gente vai pegar, só que não é o backup, é o backup 2. Né? E a gente vai também gravar aqui um arquivo chamado backup 2, para ficar os dois, que senão eu vou subscrever o outro que estava lá. Pronto, ele já copiou de volta. Dessa vez ele trouxe o backup do container para
A minha máquina, se eu vou dar aqui um ls agora na minha máquina, tá muito grande, pronto, mas dá para ver ali que aqui um dos arquivos é backup 2. E você nota que o tamanho é bem parecido. Bom, caros, é isso aí. Se isso ajudou em alguma coisa, eu agradeceria se você curtisse esse vídeo e seguisse o canal e que você ficasse atento, porque nós temos novidades aí, nós temos dicas incríveis e obrigado. Olá, eu sou Márcio Bezerra, analista de sistemas e formado em ciências da computação. Eu já trabalho com desenvolvimento de sistemas há mais de 25 anos. Gostaria de lhe pedir que, caso você esteja gostando desse conteúdo, que você curtisse esse vídeo e seguisse o nosso canal. Fazendo isso, você estará nos incentivando a pesquisar e trazer para você dicas bastante úteis e interessantes sobre as mais variadas tecnologias. Dentre elas, .NET, Python, Angular, Ionic, Node.js, React, Flutter, dentre outras. Na parte da descrição de todos os vídeos você encontra, em alguns casos, o código-fonte ou o repositório. E também você encontra minhas redes sociais e grupos de WhatsApp para que você possa tirar alguma dúvida. Eu agradeço a sua atenção.